Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu queria convidar vocês para o livro de Filemon, e nós teremos hoje a nossa terceira e última mensagem da nossa série de mensagens nesse livro, na carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. E nessa terceira mensagem nós faremos a leitura do versículo 15 até o versículo 25, e nós estaremos aprendendo sobre perdão e reconciliação. Todos nós sabemos que o nosso mundo ele seria radicalmente diferente se as pessoas levassem essas duas palavras a sério. Todos nós sabemos que o nosso mundo mudaria da água para o vinho se as pessoas praticassem mais essa arte de restaurar relacionamentos por meio do perdão e da reconciliação. É por isso que é importante a gente analisar o que é que a palavra de Deus diz sobre isso, para que individualmente e coletivamente a gente consiga aplicar esses princípios em nossa vida, na vida da nossa igreja e na vida da nossa sociedade. Vamos ler então do versículo 15 ao 25, onde o apóstolo diz: pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Essas são as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreve ao crente Filemon, e relembrando aquilo que a gente já viu nas duas últimas mensagens, Paulo escreve essa carta com o objetivo de interceder pela vida de Onésimo. Onésimo era um escravo, um empregado, um servo de Filemon, e um dia ele resolveu fugir e prejudicou Filemon com a sua fuga e com um possível roubo. E quando ele chegou em Roma, ele conheceu o apóstolo Paulo, conheceu o evangelho. Paulo envia ele de volta a Filemon, e ele escreve também essa carta para interceder pela vida de Onésimo, para interceder a favor de Onésimo. E nessa parte da carta, irmãos, nós iremos enfatizar a importância do perdão e da reconciliação, que eu considero que é a principal lição que essa carta traz para nós. Essa carta mostra o quanto a igreja, o quanto o crente, ele deve valorizar o perdão, valorizar a reconciliação, valorizar a paz e a unidade. Esse é o fundamento dessa carta. E Paulo começa esse ponto da carta, do versículo 15 em diante, explicando, ele começa trazendo uma explicação para Filemon, mostrando a ele o porquê da fuga de Onésimo, a razão daquilo tudo ter acontecido. E o alvo de Paulo aqui, do versículo 15 ao 16, é justamente abrir os olhos de Filemon e mostrar para ele o que é que realmente aconteceu durante aquela fuga, ajudar ele a enxergar aquela situação, não simplesmente de maneira humana, mas de maneira espiritual. Vocês que são pais sabem melhor do que eu que existem certas situações ou acontecimentos na vida do filho, especialmente no período da infância, que ele não consegue discernir bem as coisas, ele não consegue entender muito bem o que é que aconteceu. E quando alguma coisa assim acontece, a criança ela rapidamente se aproxima do pai e ela pergunta: papai, o que é que aconteceu aqui? Mamãe, por que aquilo aconteceu? E como um pai gentil e compreensivo, você vai fazer o quê? Você vai explicar para o seu filho, você vai compartilhar com o seu filho o seu discernimento de vida de acordo com as suas experiências. É isso que Paulo está fazendo aqui com Filemon. Ele está explicando para Filemon, como um pai na fé de Filemon, ele está explicando a razão daquilo tudo ter acontecido. E essa é a explicação que ele traz. Filemon, pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo,
aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. O primeiro argumento de Paulo, a sua primeira explicação é muito simples. Ele olha para Filemão e diz: eu quero que você perceba uma coisa, Deus estava por trás de tudo isso. Deus estava por trás de tudo aquilo que aconteceu, ele estava com a mão dele lá, controlando essa situação. A linguagem aqui no original é uma linguagem passiva dessa frase, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo: Onésimo foi afastado de você. Ele não simplesmente se afastou, Onésimo foi afastado, alguém afastou Onésimo de você. E a pergunta que fica em nossa cabeça quando a gente olha para esse tipo de linguagem é: quem é que afastou Onésimo? E a resposta clara é o Deus que controla todas as coisas. A fuga de Onésimo não foi algo que fugiu do controle de Deus. Fugiu do controle de Filemão, fugiu do controle das autoridades civis daquela região, mas não fugiu do controle de Deus. Pelo contrário, Deus usou essa fuga de Onésimo para um fim melhor, para um propósito melhor, para um final melhor. E é isso que Paulo queria inculcar na cabeça de Filemão, dizendo: olhe para esse episódio e veja que tudo isso findou em algo bom. Onésimo se converteu, eu preguei o evangelho, ele está me servindo aqui em Roma, vai voltar para você para restaurar a comunhão entre vocês. Tudo isso findou em algo bom, o bem de Onésimo, o bem da igreja, o bem da glória de Deus. Deus estava por trás de tudo isso. Não foi o acaso, o destino ou a sorte, foi algo que estava planejado, algo que estava agendado nos planos de Deus. E os irmãos sabem que uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia é que Deus ele é absoluto em soberania. Deus não está disputando o controle dele com você, Deus não está disputando o controle dele com as autoridades da nossa nação ou do nosso mundo, Deus não está disputando o controle dele com Satanás, Deus é absoluto em soberania e ele nunca perde esse controle. Não existe nada que possa acontecer em nossa vida ou na história humana que possa surpreender a pessoa de Deus, como se alguma coisa acontecesse e ele dissesse: nossa, eu realmente não sabia que isso ia acontecer. Não existem imprevistos para o nosso Deus, porque Ele tem o controle absoluto de cada detalhe da nossa história, da nossa vida e do universo. E a Bíblia diz, o melhor de tudo, é que Deus usa o controle dEle, a soberania dEle, para trazer o bem para o seu povo. Ele consegue tirar bons resultados até mesmo das piores experiências que a gente passa na vida. Um lugar claro onde nós conseguimos ver isso é justamente na cruz. É lá onde nós vemos uma coisa muito, muito feia acontecendo. Cristo, o Deus encarnado, sendo assassinado. Mas ao mesmo tempo, uma coisa bela, uma coisa de beleza indescritível, que é a salvação do povo de Deus, a redenção do seu povo. Então, como é que uma coisa muito, muito ruim pode se converter em uma coisa muito, muito boa? Por causa do Deus que controla todas as coisas. E é para isso, para esse ponto que Paulo está chamando a atenção de Filemão. Ele está abrindo os olhos de Filemão para que ele enxergue a soberania do Deus que transforma experiências ruins em bons resultados. E existem basicamente duas coisas que resultaram da fuga de Onésimo, que nós veremos no texto. Primeiro, Onésimo se afastou por pouco tempo para retornar para sempre. Essa é a linguagem de Paulo. Pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Notem o contraste que Paulo está fazendo aqui, a diferenciação que ele faz entre pouco tempo, o tempo que Onésimo fugiu, alguns meses, alguns anos, não sabemos, mas comparado à eternidade, foi pouco tempo a fuga de Onésimo. Então ele se afastou por pouco tempo, mas agora ele vai estar com Filemão, até quando? Vai estar para sempre, vai estar eternamente com Filemão, ou seja, a relação desses dois crentes, dessas duas pessoas, foi eternamente prolongada por causa daquela fuga. Ele estaria com ele agora para sempre, eles estariam juntos pelos corredores da eternidade. E Paulo quer que Filemão enxergue isso. A relação deles foi eternamente prolongada. Antes a morte ia separar os dois. Um ia para o céu, o outro para o inferno. Mas agora não. Agora os dois estão caminhando para o mesmo céu. Segundo, Onésimo se afastou como escravo para retornar como irmão. Ele diz, ele está retornando para você, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti. Paulo está falando aqui numa linguagem bem paradoxal, uma aparente contradição. Ele diz, olha, Onésimo se afastou de você para se aproximar ainda mais, porque agora que vocês estão juntos, vocês são irmãos na fé. Onésimo está diante de você, não apenas como um amigo, não apenas como um escravo, não apenas como um parente da sua família. Onésimo está com você como irmão
em Cristo. Ele participa agora da sua família, ele é filho do mesmo Deus. A proximidade de vocês agora é mais intensa. E segundo Paulo, por causa disso, Onésimo deveria ser amado. Ele se aproxima de você, ele diz aqui no texto, como irmão amado. E essa palavra amado, a gente facilmente lê isso aqui sem perceber, mas tem um peso muito grande nessa palavra. Segundo Paulo, Onésimo era alguém que Filemão deveria amar com todo o coração dele. E naquela época, raramente um senhor de escravo olharia para um escravo ladrão e fujão nessa perspectiva, dizendo, olha, esse camarada que fugiu, me roubou, ele voltou aqui, consegui capturar ele de volta, então eu vou amar ele. Não era isso que estava na mente de um patrão quando ele conseguia colocar as mãos de volta no escravo. Eles consideravam os escravos fujões dignos de ódio e não dignos de amor. Só que quando o cristianismo entra em cena, e a gente sabe disso, ele vira tudo de cabeça para baixo. Onésimo, segundo Paulo diz aqui, não era uma pessoa que deveria ser julgado de uma maneira desumana, como geralmente acontecia. Onésimo era alguém que deveria ser amado de uma maneira fraternal. Resumindo, a mão de Deus estava naquela situação, na fuga de Onésimo. E Paulo está chamando a atenção de Filemão para isso. E ele Deus transformou essa situação na salvação. Agora eles estarão eternamente juntos, na mesma relação com Cristo e também próximos, como irmãos amados. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, para a gente aplicar em nossa vida, é que Paulo enxergava a mão de Deus nas piores situações da vida. E nós devemos fazer o mesmo. Tem muito crente que só consegue enxergar a mão de Deus nas melhores situações. Quando existe prosperidade pessoal, quando existe saúde, quando existe unidade na família, quando existe conforto na vida, no dia a dia. Aí sim ele consegue enxergar a mão de Deus e dizer, olha, Deus está comigo porque está tudo dando certo. Só que quando o caminho começa a ficar mais difícil, quando a caminhada começa a ficar mais forçada, aí o camarada acha que Deus não está lá. Mas Paulo não era assim, ele enxergava a mão de Deus não apenas quando tudo estava dando certo, mas também quando as coisas começavam a ficar mais complicadas. Nós aprendemos aqui, irmãos, que essa visão deve ser compartilhada por nós. Devemos enxergar Deus em todas as situações da vida, até mesmo nas piores experiências. Naquele momento em que alguém trai você, rouba você, como Onésimo fez com Filemão, devemos enxergar também Deus nesses lugares, trabalhando para o nosso bem. Depois que o pecado entrou no mundo, a gente sabe que experiências ruins se tornaram inevitáveis. Constantemente nós estamos enfrentando dificuldades no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, na nação, no mundo, na saúde, nas finanças. São várias dificuldades em várias áreas da vida. E facilmente você encontra alguma pessoa, ou mais de uma, que vai tentar destruir você, que vai tentar prejudicar você. Às vezes é alguém no seu trabalho que tem inveja de você, e aí começa a criticar você, começa a tentar colocar você para baixo. Às vezes é alguém da sua vizinhança que não vai com a sua cara e sempre está procurando algum motivo para brigar com você, para colocar você para baixo, e por aí vai. Infelizmente é assim que as coisas funcionam debaixo do sol e não tem como a gente evitar isso, pelo menos não desse lado da eternidade. Mas isso de modo algum deve desanimar o nosso coração, porque o Deus que cuida de nós é um Deus que sabe tirar bons resultados até mesmo das piores experiências da vida. E é isso que Paulo está mostrando a Filemão aqui. Então, quando alguma pessoa estiver prejudicando você, falando mal de você, roubando você, traindo você, ferindo você, se lembre desse caso. Se lembre de como Onésimo prejudicou Filemão aqui. E se lembre também de como Deus transformou tudo aquilo em bons resultados. Porque o Deus que cuida de nós nos dá a sua promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós devemos manter os nossos olhos abertos para isso. Depois de apresentar a sua explicação e preparar o coração de Filemão, o apóstolo Paulo vai trazer a sua intercessão pela vida de Onésimo. É o momento mais claro onde nós vemos Paulo intercedendo por Onésimo em toda a carta, do versículo 17 ao 19. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. É aqui onde Paulo está desafiando de um modo claro e direto o coração de Filemão, dizendo, esse é o seu dever, perdoe, esqueça, se você quer cobrar, cobre de mim, mas promova a reconciliação. E nesse ponto da carta,
Paulo apresenta 3 coisas que Filemão deve fazer na hora de perdoar Onésimo. Primeiro, na hora do perdão, Filemão deve receber Onésimo da mesma forma que receberia o apóstolo Paulo. Se me consideras um irmão na fé, receba ele como? Como um animal? Receba ele como um objeto? Não, receba ele como se recebesses a mim mesmo. A gente pode ler isso de um modo natural nesses dias, mas quando examinamos essas palavras aqui, à luz do contexto no qual elas foram escritas, a gente vê que Paulo está ensinando algo radicalmente diferente com o que a cultura pensava sobre esse assunto. Se um escravo roubasse e fugisse, e na verdade a própria fuga dele já era um roubo à luz daquele sistema, a recomendação da cultura é que se o patrão tivesse a oportunidade de pegar esse escravo de novo, ele deveria ser cruel, ele deveria ser violento, ele deveria ensinar a lição, ele deveria ser punido de maneira severa. E aqui nós temos alguns exemplos. Se o escravo fosse capturado, alguns senhores às vezes pegavam um ferro com a letra F, esquentavam no fogo e depois imprensavam aquele ferro contra a testa do escravo para marcar o escravo, o F de fugitivo. Parecido com o que fizeram com um rapaz aqui alguns meses atrás, que tatuaram, acho que foi a palavra ladrão na testa do rapaz. Era isso que os senhores faziam naquela época, alguns deles. Ou então ele poderia surrar o escravo até a morte ou submeter o escravo a um serviço tão desumano que a expectativa de vida dele descia de um modo significativo, ou seja, se o escravo fosse viver 40 anos, o serviço agora ia ficar tão pesado, tão desumano, tão cruel, que ele só vai viver 20 anos agora. Era isso que eles faziam, era considerado algo legítimo, e não apenas legítimo, era louvável que os senhores fizessem isso com os escravos que fugiam e eram capturados novamente. Mas Paulo não apoia nada disso. O tratamento que Paulo está recomendando a Filemão é radicalmente diferente disso tudo, promovendo aqui o princípio de igualdade e derrubando também as barreiras sociais e culturais de sua época. Paulo diz que Onésimo deve ser tratado da mesma forma, com a mesma alegria que ele mesmo seria tratado se estivesse chegando no fim da tarde na casa de Filemão para fazer uma visita pastoral. Isso é radical. Paulo está promovendo aqui o princípio de igualdade. E o que é o princípio de igualdade? A Bíblia apresenta que todos os seres humanos são iguais. Gênesis 1:26 diz que nós somos criados à imagem de Deus. Homem e mulher, independentemente da sua cor, da sua posição social, todos nós somos criados à imagem de Deus, somos iguais. Romanos 3:23 diz também que todos são pecadores, então nós somos iguais. E Paulo está promovendo aqui esse princípio de igualdade, dizendo: Filemão, não tem nenhuma diferença entre mim e Onésimo, não tem, nós somos iguais, então receba ele da mesma maneira como você me receberia. E como é que isso seria possível? Através do perdão. O perdão era o meio de Filemão receber Onésimo com toda essa alegria. Seria a marreta que Filemão deveria usar para quebrar o muro da desigualdade que havia naquela época. E nós podemos ver aqui, irmãos, o quanto o cristianismo ele foi e é poderoso para desfazer as barreiras sociais de uma cultura longe de Deus. Os homens sempre tiveram essa facilidade enorme para o preconceito. Os homens sempre tiveram essa tendência enorme de construir todo tipo de muro, todo tipo de desigualdade na sociedade. Sempre houve isso. Mas quando o cristianismo entra em cena, ele começa a destruir essas coisas, ele começa a derrubar essas coisas. Ele desfaz as barreiras, colocando aqui a história na nossa frente. Ele desfez as barreiras que havia entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre judeus e gentios, entre gregos e bárbaros, entre escravos e livres, e por aí vai. E ele continua hoje desfazendo todo tipo de barreira que afasta os seres humanos uns dos outros por meio do preconceito político, por meio do preconceito racial ou por meio do preconceito econômico. E é isso que nós vemos aqui nessa parte do texto. E continuando, Paulo está tão interessado no perdão que ele não quer que nada atrapalhe o caminho de Filemão. Ele se dispõe a pagar a dívida, ele se dispõe a bancar o estrago que Onésimo havia causado a Filemão. E se ele te causou algum prejuízo, diz o texto, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho, eu o pagarei. Irmãos, na nossa linguagem, Paulo está dizendo o seguinte: eu assumo as promissórias, deixa a conta comigo. Na hora de perdoar, Filemão deveria colocar na conta de Paulo qualquer dívida que Onésimo tenha contraído na fuga dele. E esse era um grande obstáculo que poderia ter no coração de Filemão. Como é que eu vou perdoar esse camarada aqui que fugiu, que me traiu, que me roubou?
porque Onésimo só poderia ter feito uma viagem de Colossos até Roma com algum dinheiro. E de onde é que ele tirou esse dinheiro? De Filemon. Ele tirou, digamos assim, o pão da boca de Filemon para comer esse pão enquanto ele faz a viagem até a cidade de Roma. E isso, sem dúvidas, prejudicou a família de Filemon. Paulo sabe que isso pode ser um obstáculo, um empecilho. É por isso que ele diz, olha, se você quer cobrar alguma coisa, não cobre dele, pode me cobrar. Coloque na minha conta, porque a conta dele agora é a minha conta. E, irmãos, é impossível a gente ler essas palavras aqui e não lembrar de Jesus Cristo. É impossível a gente ler esses versículos e não lembrar daquilo que Jesus Cristo fez pelo seu povo. O que nós temos aqui é um reflexo daquilo que Jesus Cristo fez por nós, uma ilustração perfeita de como é que o Evangelho funciona. No Evangelho, Cristo recebe o prejuízo em nosso lugar, assim como Paulo estava recebendo o prejuízo no lugar de Onésimo. Ele vem até o seu povo e diz, a conta de vocês é a minha conta. Os pecados de vocês são os meus pecados. Eu vou assumir a conta de vocês, as dívidas de vocês, e eu vou morrer na cruz. É isso que acontece no Evangelho. Ele toma a nossa dívida, ele toma a nossa conta, o nosso problema. E no Evangelho também nós somos recebidos diante de Deus com a mesma alegria que é devida a Jesus Cristo. Da mesma forma como Filemon deveria receber Onésimo, com a mesma alegria que receberia o apóstolo Paulo, agora no Evangelho, nós somos recebidos em Cristo diante de Deus com a mesma alegria que Deus o Pai recebe o seu Filho, recebe o seu unigênito. E essa, irmãos, sem dúvidas, é uma passagem poderosa que ilustra para nós com eloquência enorme, não apenas o que Paulo fez por Onésimo, mas também o que Jesus Cristo fez pelos pecadores. São os meus versículos favoritos dessa carta, versículos 16, 17 e 18, porque ilustram o Evangelho de uma maneira poderosa, uma ilustração simples e sólida do que é justificação, do que é o Evangelho. Então, Filemon deve receber Onésimo da mesma maneira que receberia o apóstolo Paulo, deve colocar na conta de Paulo qualquer dívida que Onésimo tenha contraído, e também Filemon deve lembrar que a dívida que ele tem com Paulo é bem maior do que a dívida que Onésimo tem com ele. Versículo 19, eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Paulo está usando um recurso da retórica que era comum naquela época, e é parecido com aquelas vezes em que a gente diz, olha, sem querer dizer, mas já dizendo. Ele está mais ou menos dizendo isso aqui, sem querer dizer, mas já dizendo, você me deve a ti mesmo. Filemon tinha uma dívida com Paulo, não era uma dívida financeira, uma dívida econômica, era a dívida mais alta que um ser humano pode ter com outro, ele devia sua própria vida. Não um pouco do seu dinheiro, não um pouco dos seus bens, não a sua reputação ou um cargo que ele conseguiu, mas a própria vida dele. Não estamos falando aqui da vida física, estamos falando da vida espiritual. Paulo foi um instrumento para a conversão de Filemon. A conversão de Filemon foi o resultado do ministério do apóstolo Paulo, e é por isso que ele faz menção disso aqui. Veja, irmãos, isso não quer dizer que Paulo é o Espírito Santo, ou que Paulo converte e salva, ou que Paulo realizou a salvação de Filemon, não. Isso quer dizer que Paulo foi apenas uma ferramenta, foi um instrumento para a salvação de Filemon. E se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, e Paulo foi um pregador dessa palavra, e Filemon se converteu como resultado dessa pregação, então ele deve a sua conversão, em partes, ao apóstolo Paulo, e é para esse fato que Paulo está chamando a atenção dele. Olha, Filemon, foi através do meu ministério que você conheceu a Cristo, foi através da minha pregação que você conheceu a salvação, que você foi transformado, que você recebeu a sua vida eterna. E não tem nada mais apropriado do que você ser grato, porque a dívida que você tem comigo é bem maior do que a que Onésimo tem com você. E é dessa maneira, irmãos, que Paulo ali intercede por Onésimo, tendo como objetivo a reconciliação daqueles dois. E nesses versículos, uma lição que nós não podemos deixar de aprender é que a melhor maneira da gente lidar com os nossos conflitos é essa aqui. A melhor maneira de você lidar com os seus conflitos é você fazendo o que Paulo fez nessa carta. É você promovendo o perdão, promovendo a reconciliação. O melhor caminho para uma briga é uma reconciliação. Qual é a melhor maneira de você lidar com uma doença? Um remédio. E a melhor maneira de você lidar com uma briga? Um perdão, uma reconciliação. Restaurar esse relacionamento através do amor. Pode não ser o caminho mais fácil, com certeza nunca é, mas com certeza é o melhor caminho. Sem dúvidas foi difícil para Onésimo viajar aquela quantidade toda, 2.000 quilômetros até Colossos,
para simplesmente reatar aquela relação. Mas é isso que ele deveria fazer. Para ter uma vida cristã saudável, ele precisava fazer isso. E nesse ponto, a gente vai refletir sobre a nossa própria vida com uma pergunta muito simples. Como é que eu tenho lidado com os meus conflitos? Como é que eu tenho lidado com os conflitos que aparecem na minha vida? Aquele conflito no trabalho, na escola, na família, ou alguém perseguindo você. Como é que você lida com essas coisas? Alguém que não vai com a sua cara e começa a perseguir você, começa a zombar de você, fala mal de você. O melhor caminho, como nós aprendemos com Paulo aqui, quando você está sendo prejudicado, é você perdoar. Não é a vingança, não é a vingança, é o perdão, é o caminho da reconciliação. Então, quando você estiver lidando com algum conflito em sua própria vida, lembre dessa passagem. Lembre de como Paulo trata o perdão como algo fundamental para a saúde da igreja, para a saúde do cristão, e pratique isso em sua própria vida. Resolva, em outras palavras, o conflito com uma boa dose de amor e com uma boa dose de sabedoria. É bom que a gente enfatize isso, porque facilmente nós encontramos pessoas que são como gasolina no fogo. Pessoas que entram em uma briga e quando termina a pessoa está com 2 brigas. Facilmente a gente encontra esse tipo de situação, mas esse não é o cristianismo que nós recebemos de Jesus. Jesus foi aquele que apaziguou uma das maiores brigas que havia no universo, que era a briga do ser humano com Deus. Jesus é conhecido como aquele que é o príncipe da paz. E se nós queremos seguir os passos desse Jesus, nós devemos pisar onde ele pisou, devemos resolver os nossos conflitos. E deixa eu dificultar as coisas aqui um pouco para vocês. Não apenas resolver os nossos conflitos, mas na medida do possível, resolver os conflitos das outras pessoas. Na medida do possível, com sabedoria divina, devemos ajudar os outros também a resolverem os seus próprios conflitos. Aparentemente, uma das coisas que eu achava meio estranho nessa carta era que aparentemente Paulo não tinha nada a ver com essa briga. Não foi Paulo que fugiu, não foi Paulo que roubou, não foi Paulo que traiu. Paulo não tinha nada a ver. Mas a gente vê que mesmo não sendo ele que está envolvido naquela confusão, ele vai lá, ele se sente na obrigação, mesmo não tendo nada a ver, ele se sente na obrigação, no dever de ajudar aqueles 2 irmãos. E nós devemos imitar o apóstolo Paulo nisso. Não sendo enxeridos e se intrometendo na vida dos outros, batendo aí na porta do vizinho e dizendo, você tem alguma briga? Eu posso resolver para você. Não é isso. Mas é você ter sabedoria, é você ter discernimento para ajudar aquelas pessoas que estão ao seu redor a não alimentarem nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de desavença. Ser aquilo que Jesus é, um pacificador. Nosso problema, irmãos, é que nós sempre queremos ir pelo caminho mais fácil. A gente tem até uma frase que resume bem isso. A frase é, eu não compro briga de ninguém. Eu já tenho meus problemas, minhas dificuldades e eu não vou comprar briga de ninguém. E quando a gente diz essa frase, a gente se esquece que nós só somos salvos hoje porque alguém comprou nossa briga. Porque Jesus veio para nos resgatar, comprar nossa briga e nos reconciliar com Deus. Que Deus então nos livre, irmãos, desse tipo de omissão, porque os omissos não são abençoados. Os abençoados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, como está em Mateus 5 e 9. Do versículo 20 ao 25, o nosso último ponto, nós veremos a expectativa de Paulo. O que é que Paulo esperava daquilo tudo, daquela situação, do desenrolar daquela história? E nós vemos do versículo 20 ao 21 que Paulo esperava a obediência de Filemão, a resposta certa de Filemão, a atitude certa daquele irmão. Sim, irmão, diz o versículo 20, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Paulo está dizendo aqui que enquanto a mão dele está escrevendo essas palavras, o coração dele está confiante de que Filemão não vai se vingar, de que Filemão não vai matar Onésimo, ele vai perdoar. O coração dele está confiando na resposta certa de Filemão. E nós devemos lembrar aqui que a obediência que Paulo cita aqui não é uma obediência horizontal, é uma obediência vertical. Não é uma obediência de Filemão para Paulo, é uma obediência de Filemão para Deus. Ele está dizendo, olha, eu sei que você vai ser maduro, que você vai ter fé, que você vai ter amor e que você vai ser obediente a Deus nisso. Eu tenho essa confiança. E o resultado dessa obediência, como a gente vê no versículo, era uma renovação. Dê ânimo
ao meu coração em Cristo. Eu queria ser beneficiado por ti no Senhor. Paulo esperava ser renovado pela obediência de Filemon, porque não existe nada que renove mais o coração de um bom pastor do que ver o povo de Deus obedecendo a Deus, a qualquer custo, diante de qualquer dificuldade. É por isso que ele diz que ele vai receber esse renovo quando Filemon perdoar Onésimo. Mas vejam no texto que Paulo não esperava apenas ser renovado, ele esperava ser também surpreendido. Sabendo que farás ainda mais do que peço. É como se eu estivesse dizendo, eu sei que você não vai cumprir apenas o que eu estou pedindo para você, eu sei que você vai dar um segundo passo, eu sei que você vai além, eu sei que a sua obediência vai transbordar nessa situação. E irmãos, eu vou ser sincero com vocês e dizer que nós não sabemos exatamente o que esse mais significa. O que Paulo queria dizer quando disse que Filemon faria mais do que ele estava pedindo? A gente não sabe exatamente o que esse mais significa, mas a gente pode especular um pouco nesse ponto, não é nada prejudicial nesse ponto. Nós podemos supor que Paulo esperava que Filemon não apenas perdoasse Onésimo, mas também emancipasse, libertasse Onésimo e enviar ele de volta, talvez, para o apóstolo Paulo lá em Roma. Se Paulo escrevesse claramente que queria a emancipação de Onésimo, e essa carta, por exemplo, caísse nas mãos das autoridades romanas, isso renderia sérios problemas para o apóstolo Paulo, para Onésimo, para Filemon e para a história do cristianismo. Talvez seja por isso que Paulo, de maneira sutil, ele acrescenta essa frase dizendo, olha Onésimo, eu sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. O que, segundo eu penso, é justamente conceder a liberdade, é emancipar Onésimo e enviar ele de volta ao serviço do evangelho junto ao apóstolo Paulo. E eu quero acrescentar aqui uma nota de rodapé, que é importante para todo o conteúdo dessa carta, para todo o pano de fundo dessa carta. Existem muitas pessoas, você já deve ter visto isso, muitas pessoas que criticam a Bíblia dizendo que ela não se opõe claramente à escravidão. Inclusive, muitos desses críticos olham para essa carta aqui e dizem que se a Bíblia realmente fosse contrária à escravidão, Paulo teria escrevido aqui um tratado explícito contra a escravidão. Na época em que Paulo escreveu isso aqui, a escravidão era uma prática comum entre os romanos e até mesmo os grandes filósofos da antiguidade, que são idolatrados hoje nos corredores das universidades modernas, eles consideravam a escravidão como algo comum, ou então como um mal necessário, segundo eles. E no Império Romano, a escravidão era um pouco diferente da escravidão racial que a gente viu nos filmes, nas novelas e nas aulas de história sobre a história brasileira. A escravidão no Império Romano não era nem tanto racial, era uma escravidão que podemos chamar de diversificada. Negros e brancos eram escravizados. E os escravos, eles não tinham direito à cidadania, a casamento. Alguns tinham direito de comprar sua própria liberdade, mas raramente isso acontecia. Alguns que serviam diligentemente eram libertos no futuro, raramente isso acontecia também. Já outros eram severamente torturados, punidos e executados, e a escravidão era feia naquela sociedade. E diante disso, a pergunta que surge no nosso coração é por que Paulo não escreveu contra a escravidão de um modo claro nessa carta? A resposta é que o principal interesse de Paulo aqui não era a emancipação, era a reconciliação. Se o objetivo de Paulo nessa carta fosse varrer a escravidão do Império Romano, ele teria direcionado essa carta não para Filemon, mas para as autoridades romanas. Sem falar também que se Paulo priorizasse uma revolução social no contexto daquela época, as revoltas, as consequências e o tumulto que seria despertado com aquilo tudo, iria, na verdade, ofuscar a mensagem do Evangelho, trazendo mais malefícios do que benefícios para o reino de Deus. É por isso que Paulo não prioriza isso nesse ponto. Agora, detalhe, isso não quer dizer que o cristianismo não lutou contra a escravidão ou que essa carta é irrelevante para a abolição da escravidão. Pelo contrário, como uma religião que defendia a igualdade dos seres humanos, como uma religião que incentivava o amor ao próximo em todas as camadas da sociedade, o cristianismo minou o poder da escravidão pouco a pouco no decorrer da história. Se você examinar a história direitinho, você vai ver que uma das principais influências para varrer a escravidão da história humana foi o cristianismo. Não simplesmente promovendo revoltas ou enfatizando movimentos sociais, mas transformando os corações das pessoas pelo poder do Evangelho e, consequentemente, transformando os relacionamentos entre marido e mulher, entre pai e filho, entre escravo e senhores. Os apóstolos, eles nunca encorajaram a igreja a pegar em armas
e sair pelo mundo libertando os escravos. Eles fizeram algo melhor, eles pregaram o Evangelho e eles difundiram na sociedade a importância do amor, e o que subverteu o poder da escravidão na sociedade foi justamente o amor que foi difundido pelo cristianismo, pelo nosso Jesus Cristo. Então não é sensato dizer que o cristianismo não foi relevante no combate à escravidão, é mais sensato dizer que o cristianismo foi a vassoura que Deus usou para varrer esse lixo da história humana. Voltando ao texto, no versículo 22, nós vemos que Paulo também, a expectativa dele era ver o resultado daquela situação com os próprios olhos. Ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo iria sair da cadeia como? Através das orações dos irmãos. E a primeira agenda que Paulo teria quando saísse ali da prisão em Roma era visitar Filemon e ver qual foi o resultado daquela história. E as suas palavras finais mostram que o desenrolar daquela situação seria algo acompanhado não da força humana, não simplesmente da sabedoria humana, não da disposição da carne, mas seria algo acompanhado da graça de Deus. Ele cita algumas pessoas que estão com ele nessa carta e termina dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, quando a gente chega no finalzinho dessa carta, a pergunta que não quer calar é: como é que essa história terminou? A gente não tem aqui o registro de quando Onésimo chegou lá e conversou com Filemon e mostrou essa carta. Mas eu acredito que o fato dessa carta ter chegado até nós mostra que Filemon perdoou Onésimo. Se Filemon não tivesse perdoado Onésimo, penso eu que a primeira atitude dele seria rasgar essa carta, destruir essa carta e depois punir Onésimo. Mas a carta não foi destruída, pelo contrário, ela foi divulgada pelas igrejas, através das igrejas, e continua a ser divulgada até hoje, trazendo essa história fantástica de perdão e de reconciliação. E isso mostra para nós que se Filemon realmente não perdoou Onésimo, por que ele liberou essa carta? Por que ele enviou essa carta para as igrejas? Eu acredito que ele perdoou sim, é por isso que essa carta chegou até nós. Nos documentos da história da igreja do século I, existem relatos de um bispo que assumiu o lugar de Timóteo na igreja de Éfeso, e o nome desse bispo era Onésimo. Onésimo. Depois disso aqui acontecer, depois dessa carta ser escrita. Se for o mesmo Onésimo dessa carta, o que tudo indica que é, isso quer dizer que Filemon não apenas perdoou o Onésimo, mas também liberou o Onésimo. Ele surpreendeu o coração do apóstolo Paulo, como Paulo esperava ser surpreendido, e ele liberou o Onésimo para servir no ministério. Apesar das fortes evidências da história da igreja, da tradição da igreja, dos pais da igreja, a gente só vai conseguir confirmar essa história se é o mesmo Onésimo que assumiu a igreja lá em Éfeso, quando a gente chegar no céu. Aí a gente procura Filemon, procura Onésimo e pergunta como é que aconteceu aquilo tudo. Seja como for, irmãos, nós devemos guardar no nosso coração a mensagem central dessa carta, que é a importância da gente praticar o perdão, da gente praticar essa arte de restaurar os relacionamentos, que é o perdão e a reconciliação, não apenas em nossa vida, mas também na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Paulo esperava de Filemon, é isso que Deus esperava de Paulo e é isso que Deus também espera das nossas vidas, para que possamos ter uma igreja cada vez mais saudável e construir também uma família e uma sociedade cada vez mais saudável diante de Deus. Amém, irmãos?